Estamos aqui na presença do nosso grande amigo Daniel Poletti Silva. É ele que está divulgando aí um super movimento. A próxima sexta-feira, portanto, dia 11 de 11 de 2011, pessoas do mundo inteiro se unirão aí para desejar e celebrar um planeta de paz e com mais amor, né? Às 11h11 horas da manhã, 9h11 horas aqui no Brasil, sincronizando o movimento com o resto do mundo, né? Faremos 1 hora de silêncio para simbolizar que não queremos mais fazer parte deste sistema onde existam guerras, violências, mentiras, opressão e medo, né? Junte-se a nós em um pedido pacífico de mais harmonia, compreensão, igualdade, liberdade e amor. A partir das 8 horas da manhã, nos encontraremos aí em frente à Igreja Matriz de Venâncio Aires para realizar das 9h11 às 10h11 o momento do silêncio mundial. Sinta-se à vontade para trazer sua cadeira, almofada, seu lanche, chimarrão e o desejo de mudanças. Permaneça o tempo que quiser, estaremos lá o dia todo. Então reserve alguns minutos do seu dia e celebre conosco, né? Muito importante aqui afirmar que este movimento não tem ligação com nenhuma instituição, religião ou partido político. Boa tarde aí, meu amigo Daniel Poletti. Olá, boa tarde a todos que estão ouvindo. Muita paz, muita luz a todos. Antes de a gente conversar exatamente sobre o movimento, eu vou roubar uma frase de um escritor alemão, que é Nobel da Literatura, e que diz o seguinte, é Hermann Hesse, o nome do escritor. Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Então, o movimento é esse. Ele quer dizer para as pessoas que elas podem sim fazer uma mudança real, uma mudança efetiva. E o movimento convida essas pessoas a participarem dessa mudança. Esse movimento dá a oportunidade das pessoas de daqui a algum tempo olhar para trás e poder dizer para uma nova geração que vai surgir depois da gente, eu tive lá, eu fiz a minha parte. E eu participei dessa mudança. E hoje o mundo está tão lindo, bonito e cheio de paz e de amor, de todas as coisas boas, porque a gente escolheu fazer essa mudança, né? Então a gente não permanece sentado indiferente a essas coisas que nos desagradam. Porque quando a gente vê uma notícia, por exemplo, ruim, que nos desagrada, e a gente larga uma ação de dizer, nossa, né, que coisa ruim, mas permanece sentado, a gente está ficando como um espelho, a gente é um resultado daquilo, né? E se está acontecendo é porque a gente, de certa forma, quis. Porque se a gente quiser um mundo de paz e de amor, eu tenho certeza absoluta que ele vai se concretizar. Sabe que a gente coloca uma coisa que fica muito claro para todos. Nesse dia 11 de novembro de 2011, que vai acontecer no mundo inteiro, em todos os países, em todos os lugares, a gente não está apontando nesse momento, nessa 1 hora em que a gente vai silenciar, a ideia não é apontar problemas e nem soluções, né, causas, efeitos. A gente simplesmente vai silenciar. Essa é a intenção desse ato nesse dia específico, né? E o que as pessoas que vão estar lá vão trazer junto, com certeza, é um desejo de mudança em todas as camadas estruturais, sejam elas sociais, econômicas, educacionais, né, a forma como a sociedade se organiza hoje. Então, todos os sistemas necessitam dessa mudança, e é isso que a gente deseja. Então, hoje a gente pode ver mesmo dentro dessas camadas que ainda são um pouco velhas, né, já necessitam de uma nova maneira de fazer, e não só na teoria, né? Uma nova forma de governar só na teoria não funciona, a gente precisa botar na prática. Então a gente já está vendo esses movimentos acontecerem,
né? A gente já está vendo que algumas escolas estão começando a colocar um sistema diferente, algumas formas econômicas, né? Sistemas de redes solidárias, pessoas fazendo um sistema de trocas, né? Voltando a esse sistema de trocas, né? Não dá mais tanto um valor financeiro para as coisas. E social, né? Que talvez ainda é a mais visível, né, uma mudança social onde as pessoas conseguem se organizar e fazer essa mudança, mas ainda assim é pequeno. Para que essa mudança ocorra da forma que a gente espera, ela precisa ser maior. E para fazer a mudança de uma forma maior, a gente precisa usar novas ferramentas. Então não vão ser as velhas formas, as velhas ferramentas, porque elas já não funcionam mais. Então depender exclusivamente, nesse caso, da política, para que ocorra mudança, depender dos nossos governantes e tudo mais, a mudança não vai ocorrer, porque é uma grande bola de neve, né? E o dinheiro ainda dita muito, né, as nossas leis, e infelizmente isso ainda acontece. A gente falava antes sobre a questão educacional e tudo mais, e uma filosofia que eu considero muito é de que o dom de um é o dom de todos. O que é isso exatamente? Significa que talvez o Rodrigo tenha o dom de falar, né? Então ele está aqui compartilhando, falando, ele tem o dom, ele sabe mexer nesses programas de computação, ele instalou a rádio aqui e está compartilhando, e esse é o dom dele e deixa ele feliz. E de repente a outra pessoa tem um dom de fazer construir, né? Ele é um grande construtor. Então quando a gente une os dons, o que é construtor vai vir aqui e vai construir o espaço pro Rodrigo, e o Rodrigo de contrapartida vai usar o dom dele, que é comunicar e falar coisas boas, né? E o construtor vai estar lá ouvindo essas coisas boas e vai deixar ele mais feliz. E aí não existe mais um sistema financeiro que possa pagar isso, porque é impagável, né? De a gente poder depender disso. Eu estava compartilhando numa loja que vende alguns produtos, e ela falava comigo sobre isso, né? Que às vezes ela cobra pelas coisas e vê que a pessoa nem tem tanto condições de pagar. E eu disse para ela que o meu desejo era esse, que ela não precisasse cobrar, né? Eu usei um exemplo de um quadro que ela tinha para vender. E eu disse assim, eu disse para ela, se tu não tivesse pagado por esse quadro. Imagina se quem pintou o quadro não precisasse pagar pela tinta e nem pela tela. E imagina que quem produziu a tinta, né, a empresa que produziu aquela tinta ou produziu aquela tela, tinha funcionários, digamos assim, trabalhando de graça. E por que eles trabalhavam de graça? Porque eles não precisavam ter um retorno financeiro, porque todas as coisas eram livres, né? Eles não precisavam mais comprar, não precisavam mais ter essa posse. E daí ela se encheu, né, com uma alegria, assim, ficou muito feliz de ouvir. Eu acho que ela visualizou isso acontecendo, né? E talvez hoje não seja tão visível, porque esse é um velho, né, um sistema velho de fazer. As pessoas não querem que isso aconteça, né? A grande elite, digamos assim, dominante, não quer que isso aconteça, porque deixa de haver competição, né, quando o dom de um é um dom de todos. Porque se eu posso contar com o teu dom, significa que eu não preciso ser melhor do que tu, porque tu é bom no que tu faz, e se eu precisar, tu vai estar ali para me ajudar. Então acaba com as competições, ninguém mais quer ser o melhor. Eu não preciso ser o melhor, né, porque eu sei que vão ter outras pessoas que vão poder fazer isso pela gente. E eu acredito nesse sistema. Eu acredito e deposito as minhas confianças e a minha intenção, e eu vivo isso, eu tento ao máximo compartilhar. Então, isso é uma coisa muito importante de a gente citar para as pessoas. Esse é o momento de fazer as conexões. A gente precisa conectar essas coisas. Ver que uma coisa que está acontecendo no A está conectada com o que está acontecendo no B. E quando a gente faz a conexão, as coisas ficam mais visíveis e mais claras, né? Quando a gente vê que alguém praticou uma boa ação e consegue fazer a conexão de que pode ter sido porque um dia eu também fiz, então ela começa a ver a coisa acontecendo e ela vê, poxa, então eu pratico mais uma, mais adiante tem um retorno. Então é visível e ela vivencia esse retorno, né, porque ela fez a conexão, né? Isso é muito importante. A gente muitas pessoas ainda, como a gente diz, estão dormindo, né? A gente precisa acordar e fazer essas conexões, né? Então, quando a gente faz essa 1 hora de silêncio, ou retira um momento do seu dia, é um momento que a gente está fazendo uma conexão. Primeiro com a gente mesmo, com a nossa essência. E uma conexão porque a gente não está dependendo de nada externo, né? De nada que venha externamente nos dizer como fazer, quando fazer, que horas fazer. É um momento em que eu escolho silenciar, eu sou o dono de mim mesmo, como dizem, né?
eu sou o dono de mim mesmo, e naquele momento eu escolho não participar desse sistema que eu não gosto. Né? Se eu não gosto desse sistema, naquele momento eu não estou fazendo parte. Né? Eu não acho justo eu ter que pagar aluguel. Eu gostaria que todos pudessem ter uma moradia, né, e isso fosse igual para todo mundo. Naquele momento você está ocupando um espaço que é livre, né, e você está dizendo silenciosamente, né, que é isso que você deseja. Né? Enfim, inúmeras formas. Eu acho que o consumismo, né, a forma que as pessoas têm de consumir é exagerada, a gente passa do limite do que é necessário realmente. Né? A gente quer mais, a gente quer uma coisa que seja cara, que tenha marcas e dê um status. E naquele momento a pessoa está deixando de comprar isso. Né? E ela vai estar junto com pessoas que também não se importam com isso. Eu sei que as pessoas que estão ali não vão se importar com isso. Né? Então o que a gente faz? Quando a gente faz 1 hora de silêncio, né, nesse caso específico, a gente está usando uma nova ferramenta. É uma nova forma. A gente não está esperando que alguém faça pela gente. E isso que é importante no movimento. E por isso que eu li essa mensagem antes, né, onde o escritor dizia exatamente isso. A gente vai estar lá, eu não vou estar fazendo pelo Rodrigo e nem o Rodrigo por mim. Eu vou estar fazendo por mim e o Rodrigo por ele. E quando a gente se une, né, com a minha vontade e a vontade do Rodrigo, a gente forma um grupo. Mas o grupo só existe se antes disso o indivíduo quiser participar desse grupo. Então a política se organiza assim, eles são um grupo onde vence a maioria. Né? Mas o que ainda dita a maioria? Né? São as velhas ferramentas, na nossa opinião. Mas essas coisas não vão ser discutidas nesse dia. Porque aí a gente já está acusando alguém ou alguma coisa. Nesse dia a gente não vai conversar sobre isso. A gente vai conversar uma outra linguagem, que é uma linguagem simbólica, né? E é silenciosa. Isso irá acontecer a partir das 9h11, horário aqui do Brasil, né, Daniel? Exatamente. O movimento, como é um movimento mundial, foi escolhido que a gente sincronizasse, né, para poder ser uma coisa grande. Né? Então, todas as pessoas que estão aderindo a essa 1 hora de silêncio adaptaram o horário, que pontualmente é às 11h11 da manhã. Né? Então, quem tiver em alguns países lá da Europa, Portugal, por exemplo, vai fazer exatamente às 11h11. No Brasil, como a gente tem um horário diferente, ajustando ao horário de verão, a gente começa a fazer essa 1 hora de silêncio às 9h11 da manhã e permanece até às 10h11 da manhã. Uma coisa importante de citar é que a gente vai estar presente desde as 8 horas da manhã até a hora do pôr do sol, com um espaço permanente de silêncio. E nesse espaço é que as pessoas vão destinar um momento do seu dia. Né? Então, se elas não puderem permanecer durante 1 hora em silêncio, né, ou não puderem nesse momento do dia, na parte da manhã, elas podem ficar tranquilas que elas vão ter um momento, né, durante o dia para destinar, que seja 5 minutos, 10 minutos, o tempo que elas tiverem nesse espaço que vai ser permanente de silêncio. Então, muitas pessoas já comunicaram a gente que vão participar em outros momentos do dia. Né? E algumas outras também vão além, né? E já puderam manifestar que não vão poder estar fisicamente, né? Porque como é um movimento de internet, tem pessoas de outras cidades e outros países que aderiram também ao movimento, e elas disseram assim, não, eu vou fazer na minha casa. Né? E quando acorda, tira 5 minutos do dia, quando vai dormir. Né? A gente só gostaria que a pessoa intencionasse esse silêncio. Não fosse 5 minutos sem falar nada, mas ficar olhando alguma coisa que seja desagradável. Não. Eu vou destinar um momento do meu dia para silenciar e desejar a paz, né? O amor, a fraternidade, a igualdade, a liberdade e tudo mais que ela achar que é bom. Que legal, né, cara? Que bacana. E eu acho assim que não custa nada para nenhum de nós, seres vivos, humanos, racionais, né? Entre aspas, já somos, né? Tirarmos aí apenas 5 minutinhos, olha aí, pessoal, das nossas vidas para destinarmos a pensar em coisas boas, né? Pensarmos assim num futuro melhor para as nossas crianças, para os nossos filhos, né? Enfim, para o nosso futuro, né? Aqui na Terra. Não custa nada a gente destinar 5 minutinhos das nossas vidas gloriosas, né, que devemos diariamente agradecer aí ao nosso Papai do Céu. Exato. Por nos dar tanta coisa boa, cara. Nós, com certeza, nós aqui da Web Rádios vamos estar lá, cara. Que legal, junte-se a nós.
será em frente à igreja matriz, Exato, né, Daniel? isso é legal. A gente vai fazer no gramado da igreja ali, que é um espaço bem no centro, e é importante que esse movimento ocorra nesse espaço central, porque a gente falava de eras e tudo mais, e por muito tempo a gente teve que fazer a coisa meio escondida, assim, vamos dizer, né? Havia muita repressão. E é legal a gente poder se colocar no lugar dos nossos irmãos que estão lá no Oriente, e naqueles países que isso sim foi noticiado, né? Essas notícias, e que se rebelaram, né? Depois de milênios contra a tirania, né? Algo que a gente achava que talvez demoraria até mais, mas não, a mudança é no agora, né? E se revoltaram, né? Mesmo tendo que pegar em ferramentas que não são a que a gente está sugerindo para que as pessoas façam. E mesmo assim, eles se levantaram e fizeram um coro enorme, milhares e milhares de pessoas em vários países, né, se levantaram. A gente aqui está tendo a possibilidade de fazer um movimento pacífico no centro da cidade, sabe, dando oportunidade para as pessoas de estarem sendo vistas, no sentido de que não há problema nenhum ser visto, né, não vai haver uma represária nem uma repercussão negativa, pelo contrário, eu tenho certeza que o movimento vai trazer uma esperança para as pessoas, né, e a gente deseja que mais para frente ele seja permanente, mas isso é em outro momento. Hoje a gente focaliza nesse dia 11, né, e a gente falava sobre essas conexões do movimento, e é importante a gente citar, e as pessoas também questionam e às vezes querem saber, quem criou o movimento, né? E quem criou o movimento fomos todos nós. Não existe um nome, não existe uma instituição, nem um partido, ONG, religião, nada específico, né? A gente tem uma internet que nos possibilita divulgar, fazer muitas coisas boas, né, se a gente canalizar para uma coisa boa. E a mensagem surgiu e hoje movimentos se organizaram no mundo inteiro, mesmo não tendo um líder, né? Então, ainda hoje, a gente conversava fora do ar, eu fiquei muito feliz de saber, né, que existe um movimento que não é noticiado muito na mídia, mas quem tem acesso à internet sabe do que eu estou falando, que são os movimentos de Ocupa, né, que deu origem nos Estados Unidos, em Nova York, em setembro, né, passado, onde as pessoas saíram para a rua e foram até a frente, né, na Wall Street, na rua onde fica a Bolsa de Valores, e dizer que elas estavam insatisfeitas, né, que bastava para elas, né, terem que ficar sustentando 1%, né, da população, enquanto elas precisavam dar um esforço tremendo e ter um retorno muito pequeno. E esse movimento começou assim, com indivíduos, né, e se formou um grupo. E hoje, quase 1.000 cidades já do mundo inteiro, e falo de grandes cidades, incluindo no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, eles ocuparam, né, lugares da cidade, normalmente as partes centrais, e permanecem acampados, né, um movimento permanente. Esse de Nova York, por exemplo, está desde setembro, né, acampado, as pessoas permanentemente estão acampadas lá desejando isso. E em São Paulo o movimento, e no Rio, e Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, em Porto Alegre também fiquei sabendo ontem que no dia 11 eles vão começar o acampamento deles, próximo ao mercado público, e vai ser um movimento que aderiu a esse movimento. Então, todos os ocupas do mundo, né, se conectaram também com essa causa e farão uma hora de silêncio, também aderindo a esse movimento nesse horário específico. Então, eu fiquei muito feliz, porque é um movimento que já ganhou uma proporção muito grande. Pessoas do mundo inteiro, né, de várias classes sociais, estão aderindo a diferentes movimentos, mas nenhum deles foge desta questão, né? A gente querer uma mudança, né? Eu vi que em todo o mundo, em todas as cidades, países, né? Várias movimentos, e todos pacíficos, né, cara? Tudo coisa do bem. Sempre pacífico. Tem uma palavra em inglês, né, que traduzindo para o português é revolução. Em inglês fica revolution. E se a gente pegar as primeiras letras e ver de trás para frente, a gente vê que é love, né, que é amor em português. E é bem legal ver que eles estão, né, eles ressaltam a palavra love no meio da revolução, né, do revolution, e levanta essa bandeira para mostrar que a revolução que eles pretendem fazer e que eles estão fazendo, ou como outros tratam, né, tira o Rzinho e fica evolução, né, de revolução para uma evolução. E isso aqui é legal, essa revolução, esses movimentos que estão acontecendo são sempre pacíficos,
né? Para quem viveu essa época vai saber do que eu estou falando, para quem não viveu talvez leu, que foi a década de 60, mais especificamente o famoso 68, 1968, e eu acho que a gente está vivendo um momento igual àqueles, mas com uma diferença, ele é maior. E ele vai fazer uma mudança permanente, tenho certeza. Depois de todas essas movimentações que estão ocorrendo, a gente vai ver um novo tempo, com certeza. E ainda falta ressaltar que esses movimentos que estão acontecendo hoje é de uma forma livre, né, cara? E pacífica. Todos os movimentos do Ocupa, que a gente dizia, né, do mundo inteiro, é a não violência. Então não há depredação de nada, que antes talvez fosse necessário, hoje já não precisa mais. Né? Então eles estão levantando essa bandeira permanente, sabe, de paz, são pacíficos, né? Os protestos são sempre pacíficos, né? E é muito importante, quem sabe amanhã ou depois não temos em Venância um movimento do Ocupa também, mas enfim, é legal saber que a gente está conectado com essas pessoas mesmo sem ser de uma forma consciente, né? E eu ressalto que todas as pessoas que nesse dia disponibilizarem para fazer algo que tenha essa intenção, vai estar conectada com o movimento de Venâncio Aires, que vai estar conectado com o movimento que vai acontecer também em Santa Cruz, que vai estar conectado com os movimentos que vão acontecer em outras cidades do estado, do Brasil, das Américas e de todos os continentes. Então a gente vai se conectar sim, né? Mesmo as pessoas que não puderem estar especificamente fazendo essa uma hora de silêncio, qualquer ato de generosidade vai estar em conexão, porque a gente se une. Com certeza, a gente já sabe disso, que não é só o verbo que faz com que a gente se una, né? Existem outras formas de conexões que os nossos sentidos ainda não percebem. Talvez a gente não vê, não escuta, né? Como dizem do superior lá, né? O Criador, Deus, o papai, como a gente queira chamar, mãe, seja como for. Ele muitas vezes trabalha silenciosamente, né? A gente precisa sentir com o coração. E essa é uma forma muito bonita. Eu acho que é um sexto sentido esse de sentir com o coração que a coisa realmente existe. A gente está se conectando com o coração, com a intenção de uma mudança que tenha como base um amor incondicional, puro e divino. Há alguns tempos, né, talvez nem precisamos botar séculos, né, uns tempos atrás, não havia essa liberdade, né, de a gente estar fazendo isso num espaço como a igreja, né, a igreja matriz. E hoje a gente tem esse espaço aberto ali. Todas as pessoas são sim bem-vindas, incluindo animais não humanos. Assim, quer levar o cachorrinho, pode levar o cachorrinho também, quer levar o bichinho que tenha lá. Todos os seres vivos são bem-vindos, incluindo pássaros que vão estar lá sobrevoando o lugar com certeza, né? As árvores que são seres vivos, a grama que a gente vai estar. A gente convida todos os seres que estão vivos, né? Que se sentem vivos, né, que são animados por alguma coisa a estarem lá participando. E todos são efetivamente bem-vindos. A gente conversava no outro bloco sobre isso, né, que a gente divulgou o movimento na Casa de Produtos Naturais, mas também divulgou no açougue, né. A gente divulgou para pessoas que têm um desapego muito grande, mas também divulgou em agências bancárias, né, como o Banco do Brasil, na Caixa Econômica. A gente divulgou para pessoas que são apartidárias, mas também divulgou na Câmara de Vereadores. Então, eu acho que todos são bem-vindos. Então, essa coisa simboliza, é muito simbolismo, sabe? E ver que essas diferenças não fazem mais, não tem mais tanto efeito, sabe? Mesmo tendo essas diferenças, né, de filosofias, a gente tem muitas coisas em comum. E a gente quer celebrar as coisas que são comuns para todas essas pessoas. Hoje ainda há uma repressão, digamos assim, mas ela é uma repressão silenciosa, né? Antes a gente pegava em armas, né, e ia para a guerra. Hoje a forma de controlar as pessoas é um pouco diferente, e por isso que se a gente fizer as conexões, né, a gente vai perceber quais são as formas, né, de controlar as pessoas, de fazer com que as pessoas permaneçam na frente da televisão, de fazer com que as pessoas permaneçam nessa forma silenciosa. Mas em contrapartida, né, a gente tem outros meios para compartilhar com as pessoas a forma que isso está acontecendo, né? Então, e as pessoas estão insatisfeitas com isso, né? Elas não gostam, elas não estão felizes de ligar a televisão, que é uma forma de massa, né? De compartilhar numa forma de massa, e ver tantas notícias desagradáveis, né?
poxa, a gente vê tanta coisa boa acontecendo na nossa cidade, com o nosso vizinho, a gente mesmo faz tantas ações boas, né? E elas, às vezes, não têm lugares nessa mídia. Né? E por quê? Por que isso? Né? Qual é a causa disso? Né? A gente não vai apontar causas nesse momento, mas é para as pessoas refletirem sobre isso. Né? Será que elas estão mostrando isso porque elas querem, ou será que a gente é que está querendo ver no fundo isso, porque, né, não pratica muito uma ação para fazer um efeito contrário? Né? Mas essas coisas a gente é interno. Né? Cada um tem os seus motivos para estar participando desse movimento. Né? Se mais para frente ele permanecer, a gente pode começar a ir entrar um pouquinho em alguns assuntos, assim, né? Para que as pessoas tenham mais clareza. Né? Mas nesse primeiro momento, ou nesse momento específico, a gente está levantando uma bandeira silenciosa mesmo, essa é a intenção do movimento. Eu acho que me soa estranho, às vezes eu sinto como se eu morasse numa bolha, assim, ou num mundo diferente, né? E porque essas coisas, pra mim, já são tão velhas, sabe? Quando a gente vê na nossa história, os homens da caverna, aquela coisa toda, nossa, parece que a gente ainda repete os mesmos atos, né? Isso já é velho, as pessoas sabem que é velho, isso já não funciona mais, sabe? Ainda tem que ver esse tipo de movimento acontecendo. Mas eu tenho absoluta certeza, e sinto no meu coração, que o ser humano, de uma forma individual, tem um potencial enorme, sabe, de fazer uma mudança. E eu fico muito feliz, muito contente, me encho de alegria, sabe, e me sinto muito grato por ver que as pessoas estão compreendendo isso, elas estão tendo compreensão, elas estão fazendo as conexões e estão vendo que é verdade, sabe, elas têm esse poder de mudança, de fazer um mundo realmente, efetivamente, né, não teórico, mas na prática, sabe, de mudança. E eu tenho absoluta certeza que esse momento da nossa história vai ser lembrado, sabe? Vai ser um marco, né? A história sempre tem um marco, um momento que marcou, né? Uma causa, um movimento, uma ação, ou ainda uma guerra, que marcou, limitou a diferença entre uma era e outra, ou entre um momento histórico e outro. Né? E eu tenho certeza que esse momento vai ser lembrado como esse momento. Esse ano especificamente, o próximo ano de 2012 que vem, vai ser um momento que vai ser lembrado por isso. O momento em que o ser humano levantou, né? E disse assim, não é isso, sabe? Eu quero um mundo melhor, efetivamente eu quero um mundo de paz, um mundo de amor, eu quero harmonia entre as pessoas, né? Eu quero que o sistema ele seja igualitário para com todos. Isso pode parecer utopia, né? E pode parecer que volta e meia aparece alguém para falar sobre isso, né? Mas ela deixa de ser utopia quando ela passa a ser uma normalidade. Então ela deixa de se organizar de forma utópica quando ela passa a ser normal. E eu acho que a gente isso já não é mais utopia. No meu modo de ver, já não é mais utopia, porque é possível fazer isso nesse exato momento, nesse eterno agora. Eu acredito que é possível fazer, sim, essa mudança, e não é amanhã, ou daqui a 50 anos, ou daqui a 100. Né? A minha perspectiva é de que essa mudança ocorra agora, e já está ocorrendo, sem sombra de dúvidas. Para terminar, então, eu gostaria de dar um conselho para as dúvidas, né? E eu dou uma resposta que serve para qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Sintam o coração. O que lhe parece isso? Lhe soa bem, lhe cai bem, parece uma coisa bonita, sabe? E serve para você? Então vá lá, participe. Nós vamos estar o dia todo. Então vá até lá e participe dessa forma. Sinta, né? Use o sentimento para sentir se é lá que você deve estar, que você quer estar, ou se não é. Então, se a gente sentir, a gente vai vendo, se abrir um sorriso, né, vendo o cartaz do movimento em algum lugar, ou ouvindo o que a gente está falando agora, ou o que foi divulgado na internet, se o coração parece até pulsar um pouco mais vivo, se você se sente mais vivo, o lugar de você, eu acho que é lá, porque o momento é muito bonito, muito especial. Que nem tu citaste antes, nós queremos mudança. Eu Exato. quero mudar. Eu também. Nós todos queremos, né? E somente unidos, né, a gente vai conseguir alcançar o objetivo. Exato. Como a gente dizia, primeiramente é o indivíduo. O indivíduo precisa sentir que deseja essa mudança. Porque aí quando ele participa do grupo, ele se une a outras pessoas de fato. Né? Não é uma união inconsciente ou uma união que não permanece.
né, uma união falsa, vamos dizer assim. É como se unir, levantar uma bandeira, né, e não querer fazer parte, de certa forma, dela, ou fazer por conveniência, né? Não. Primeiro você sente, se é lá que você quer estar, quer fazer parte desse grupo, e aí você se une ao grupo, e aí o grupo ganha força, né? E daí a mudança com certeza acontece. A gente vai ser visto por muitos, com certeza. E a gente queria deixar uma música aí, né? Até de autoria do nosso amigo Daniel Poletti. Fale mais um pouquinho aí, Dani, a respeito. A canção se chama Um Novo Tempo, e ela foi gravada para participar de um filme que foi feito aqui em Venâncio, que se chama A Idade da Pedra, divulgado por nosso grande amigo do coração, Sérgio da Rosa. E a música participou de um filme que tem uma temática sobre drogas e essa coisa toda. E lá pelas tantas no filme, né, a pessoa desperta que ela não quer mais participar disso, e a música entra nesse momento do filme. Mas ela tem um simbolismo muito grande. E, enfim, eu não vou falar muito sobre ela. Escuta, gratidão, mais uma vez. Muita paz, muita luz e muito amor a todos. Sei que posso encontrar a paz, basta apenas eu libertar a essência do amor. Quero respirar o puro ar que a nossa terra dá. Vou amar com mais emoção. Sei que posso ser o que não fui, meditando com o coração, caberei em algum lugar. Quando a luz então iluminar sobre todos que irão despertar em um novo caminhar.